Meus irmãos, nós vamos refletir nesta noite no livro de Tito. Gostaria que você abrisse aí, Tito no capítulo 1. O tema desta mensagem, a esperança da vida eterna. Nós como agentes de transformação. Vamos lá, Tito, do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 16. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade, em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu. Deixa eu ler o versículo 2 novamente. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Mas, a seu tempo, manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. E de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque é necessário que o bispo seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos dos homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está a tua palavra, a tua igreja, o pregador pela tua graça. Alimenta-nos, ó Deus, mediante o teu Espírito. Fertilize, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para recebermos as tuas instruções, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é que está acontecendo aqui, neste contexto? Tito, ele era um seguidor grego de Jesus e foi colega de trabalho, companheiro de viagem, confiável de Paulo. Então, Paulo, ele atribui a tarefa de ir a Creta a Tito com uma missão: restaurar a ordem numa rede de igrejas domésticas, ou como se fossem pequenos grupos nos lares, ou então novas igrejas que estavam sendo plantadas naquela região. Creta era uma grande ilha na costa da Grécia. Para você se situar, ali a Itália, aí tem o calcanhar da Itália, que vem então
atrás Grécia e ali no sul a ilha de Creta. Por ser uma grande ilha, né, e cercado pelo mar, então Creta é uma potência, né, na sua forma de conduzir o mercado, com portos marítimos, recebendo gente de todos os lugares e também produtos, né, que chegavam pelos navios. Eles tinham ali então portos estratégicos, né, no mar Mediterrâneo. Eles criam num deus chamado Zeus, naquela região. Um dos deuses, na verdade. Os cretenses alegavam que Zeus havia nascido na ilha de Creta. Esse deus, Zeus, o deus cretense, ele, segundo os mitos e as histórias, diziam que ele seduzia mulheres e mentia para conseguir o que queria. E qual foi a consequência disso? A cultura cretense, ela era notória no mundo antigo, porém, eles eram conhecidos como uma cultura de mentirosos. Tanto que a palavra mentiroso, uma das palavras gregas para mentiroso é cretizo. E daí vem a palavra cretino. Cretino significa mentiroso. Então, naquele contexto, ou era mentiroso ou era cretense. Aí você pensa, a força daquela cultura, né? E para tudo isso ser desconstruído, né, nesse ambiente. Os moradores de Creta eram conhecidos pela traição e ganância. A maioria dos homens naquele local servia como soldados, e como soldados eles eram mercenários, e nós podemos inclusive afirmar aqui que isso também era resultado daquela cultura de onde eles foram criados e influenciados. As cidades nas proximidades eram conhecidas como inseguras e era também tormentada pela violência e corrupção sexual. Resultado cultural, uma cidade imersa na mentira, engano e promiscuidade, apesar da sua riqueza, né, pela região, mas uma pobreza moral. Nesse contexto, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo volta os seus olhos para aquela região. O Creta era então um lugar perfeito para iniciar redes de igrejas. Será que nós teríamos essa atitude de Paulo, observando um território completamente contaminado por uma cultura imoral? Ali é o lugar de se pregar o evangelho? Ou será que nós seríamos carnais, de olhar e dizer assim: ah não, ali não tem jeito, ali as pessoas nunca vão se converter, ali não vai parar uma igreja com as portas abertas? Mas Paulo teve então a visão de alcançar aquele povo para Cristo. Por alguma razão, essas igrejas que já estavam ali, pequenas igrejas, elas estavam sob influência de líderes cretenses, judeus. E o que estava acontecendo? Eles estavam dizendo que eram cristãos e que as pessoas que quisessem se converter ao cristianismo, primeiro tinham que se converter ao judaísmo. Ou seja, tinham que guardar as leis, tinham que deixar de comer determinados alimentos, tinha que se entrar na cultura judaica para então se converter a Cristo, porque Cristo era judeu. Este era o argumento. Então Paulo quer combater tudo isso. Então o combate de Paulo foi então que o Deus revelado através de Jesus é totalmente diferente de Zeus, o Deus daquela cultura. O caráter de Cristo está na fidelidade e na verdade. O modo de vida cristão, né? O modo de vida cristão será também sobre a verdade, o que será uma mudança grande para os cretenses. E então nós podemos confirmar aqui que Creta precisava
de Jesus, porque eles estavam completamente aprisionados numa cultura do engano. Então Paulo envia Tito, designou a Tito a tarefa de então instruir essas igrejas, esses pequenos grupos, as igrejas nos lares, com o objetivo de cumprir duas missões. A primeira, o novo tipo de família a partir de Jesus, que é possível quando uma pessoa se converte, ali ela se torna uma nova família em Cristo. E segundo, o novo tipo de humanidade que o Evangelho poderia criar nessas comunidades cretenses. Onde você foi criado? O que você aprendeu quando era criança? O que é que rege, direta ou indiretamente, a sua vida, as suas crenças, aquilo que você aprendeu, aquilo que você fez repetidamente e que hoje é um hábito que você nem percebe? Às vezes um pequeno palavrãozinho, às vezes quando acontece alguma coisa ruim, quer bater na madeira, né? Superstições. Tudo isso influencia na forma como nós vamos viver, mas Jesus nos liberta para vivermos então de fato a verdade. Então a mensagem que eu trago aqui para a igreja é a esperança de vida eterna que o apóstolo Paulo então quer levar para dentro daquela ilha, a ilha de Creta, que na verdade já estava sendo evangelizada, né? Já haviam discípulos, porém estavam deturpando o evangelho naquele lugar, e Tito então vai para colocar a casa em ordem, e essa ordem tem a ver com doutrina, com fundamentos bíblicos, com ensinamentos verdadeiros dos discípulos, dos apóstolos, aqueles que vivenciaram o dia a dia com Jesus, no período de seminário bíblico prático, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqueles que um dia viram a Cristo, ouviram de Cristo, apalparam a Cristo, caminharam com Cristo, eles então a eles foi designado então a missão de propagar a verdade, e essa verdade não era a que estava predominando em Creta. Então Tito vai lá para poder orientar os cristãos para viverem de fato na verdade. A esperança da vida eterna está na nova vida em Cristo, prometida por um Deus que não mente, e um dos problemas da igreja cretense era, de fato, o sincretismo religioso. Por que Paulo dá essa ênfase aqui no versículo 2? Em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, por causa da cultura cretiza, a cultura cretina, uma cultura mentirosa por causa do Deus que eles acreditavam. Então Paulo designa então Tito para nomear novos líderes para a comunidade, para cada comunidade daquela igreja, e substituir os líderes corruptos. Estes então precisavam ser confrontados. Fica aqui também para nós, como igreja, de que nós precisamos estar sempre observando a doutrina da comunidade que nós fazemos parte. Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, a nossa igreja é uma igreja que preza por isso. Não apenas pelo que nós anunciamos daqui, mas porque a PIBA é uma igreja que conhece a Bíblia. Uma igreja, quando eu digo igreja, membros que não têm conhecimento da palavra de Deus, são facilmente enganados. Mas quando nós temos uma igreja que ama a palavra, lê a palavra, busca aprender a palavra, então nós nos protegemos como um todo das heresias, dos enganos, dos homens astutos, como diz Efésios capítulo 4, que induzem ao erro, e infelizmente
nós observamos isso. Quando ligamos o rádio, às vezes quando ligamos a televisão, que chega a doer aos ouvidos as mensagens cujo sabor do evangelho não passa nem perto. Pessoas sendo induzidas ao erro, ao engano, em nome de Jesus. E aí nada acontece, não há transformação de vidas, portas podem até se abrir, mas o coração não é transformado. Vive-se a mesma vida, todas as expectativas voltadas apenas para as coisas terrenas e sem nenhum preparo, como acumular tesouro nos céus, ou então se preparar verdadeiramente para o encontro com o seu Deus, com o Deus da igreja, aquele que há de buscar no dia do arrebatamento. Então, quais são as 4 lições como agentes de transformação nós, mediante a esperança da vida eterna? Você já tem a esperança da vida eterna? O que é a esperança da vida eterna? Eu preciso abrir este parêntese aqui. A esperança da vida eterna é a certeza de que o dia que nós morrermos, nos encontraremos com o nosso Senhor, para vivermos eternamente com Ele. Não é aquele gramado sem fim, alguém tocando uma harpinha, não é isso. Mas é vivermos adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fazermos parte então da obra restaurada em Jesus. É termos o nosso lugar reservado nos céus, como Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. Você já tem convicção de que você tem um lugar reservado no céu? Você já entendeu que para você ter a esperança da vida eterna, você não tem o que fazer, não há nada que você possa fazer para você ter a sua salvação? E porque Jesus já fez, e nada que façamos poderia mudar a verdade de que nós somos pecadores? Porque no céu não haverá pecado, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E nós, sem Cristo, somos mortos. Como entraremos no céu mortos, se no céu só há vida? Então a esperança da vida eterna é entender que Jesus Cristo resolveu o nosso problema do pecado. Ele pagou a dívida. E agora basta recebermos o presente que Ele tem para nós, o dom da salvação. É entregar a vida a Cristo, entendendo que Ele é, tendo-o como Senhor da sua vida, e você então como servo de Jesus. O Senhor manda, eu obedeço. O Senhor dá as diretrizes e eu cumpro. O Senhor dá a direção e eu ando nessa direção. O Senhor diz o que eu posso e eu faço. Aquilo que o Senhor diz que eu não posso, eu não faço. Isso é ser crente. E as orientações estão na palavra de Deus. Isto então é a esperança da vida eterna. Quais são então as 4 lições como agente de transformação mediante a vida eterna? Primeiro, precisamos ter a sabedoria e conhecimento para manter a ordem doutrinária. Versículo 9 diz: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. A missão aqui de Tito é restaurar a ordem. E esta ordem é uma ordem doutrinária, exatamente vivenciando a palavra como ela nos instrui, assim como ela é. Então, aqui, claro, nós estamos num contexto onde não havia o Novo Testamento ainda fechado, mas Tito recebe esta carta que nós estamos lendo aqui agora. Esta é a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito.
E se você quiser, chegando em casa, você pode ler hoje ou amanhã. A carta de Tito tem apenas 3 capítulos. E aí, dentro deste contexto sobre Creta e as dificuldades que aquelas igrejas estavam enfrentando, você pode compreender, então, melhor, se é que você já não sabe, né, desse contexto. Então, a missão era de restaurar a ordem, percepção para as heresias, o que é, afinal, que os judeus cretenses estavam pregando naqueles lugares, e colocar em ordem, exortar esses homens que estavam ensinando inverdades, tudo para proteger o rebanho de Cristo, para que eles pudessem esperar a volta do Senhor, debaixo da fidelidade da palavra de Deus. Discernimentos para os comportamentos, porque naturalmente eles eram influenciados pela cultura local. Então, nem tudo que a cultura dita como verdade, ou que você tem que fazer, que você deve fazer, porque todo mundo faz aqui no Nordeste, aqui em Aracaju, no período de festa junina, no período de festas locais, não tem nada a ver. Será que não tem? Eu preciso observar, o filtro da nossa vida é a palavra de Deus. Existem temperos, sabores, culinárias que nós podemos usufruir. Agora, até que ponto algo pode ferir os princípios do Evangelho? Ali é a minha linha de encerramento. Dali eu não posso passar. Ali é o meu limite. Tudo para nós vivermos e obedecermos a palavra como ela é. Então precisamos ter sabedoria e conhecimento para manter a ordem doutrinária na nossa vida primeiramente, e então na nossa casa e também na comunidade que nós estamos. Se participamos de pequenos grupos ou grupos dos lares, o que nós temos ensinado ali? O que é que nós temos ouvido ali? Então, nós precisamos estar sendo alimentados periodicamente. Agora, observando também para saber se não tem um gosto amargo ali no meio. Se não tem, louvado seja Deus. Se tem, vamos trazer para a ordem doutrinária. A segunda lição é que nós precisamos aprender com Paulo sobre a visão estratégica para ganhar uma região para Cristo. Creta como um polo comercial, presença de muitas pessoas, riquezas e a pobreza moral. Lugares movimentados, né? Esses lugares são lugares que nós precisamos estar como luz no meio das trevas. Sermos famílias influenciadoras na nossa comunidade. Aqui é o que nós precisamos sermos influenciadores. E hoje, ser influencer é o que há, né? Principalmente pelas redes sociais. Mas nós precisamos, em Cristo, ou através de Cristo, influenciar também. As pessoas precisam olhar para nós, as pessoas de fora também, claro, no contexto de Creta aqui, os cristãos precisavam ir para fora, para o meio de onde os cretenses estavam, para que os cretenses percebessem diferença na forma de negociar, na forma de se comportar, para que ali despertasse o interesse em abandonar Zeus e abraçar Deus. Eles precisavam abandonar tudo aquilo que eles criam, mas nada melhor em um contexto de missões, fazermos a diferença. E a verdade é que nós somos missionários. Atualmente somos missionários em Aracaju. Aqui em Sergipe é muito comum pessoas da cidade de Aracaju que trabalham em cidades fora de Aracaju. Alguém vive essa realidade hoje? Quem trabalha fora de Aracaju? Toda semana está fora. Vocês são agentes missionários lá também. Aprendemos aqui, bebemos da palavra, mas lá fora é o nosso lugar para fazer a diferença. Onde não há luz, ali nós vamos iluminar.
E essa era a visão, então, que Paulo tinha de ganhar Creta para Cristo, fazendo a diferença naqueles lugares onde eles estavam. E precisamos também ter líderes respeitáveis. Este também foi um dos tópicos que Paulo orientou a Tito. Vocês precisam ter uma liderança, sonde no meio de vocês, homens sérios, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, filhos obedientes, submissos. Por quê? Porque tudo isso, hospitaleiros, porque tudo isso iria contribuir para a expansão da igreja naquele lugar. Então precisamos aprender estas estratégias de Paulo para ganhar a nossa região para Cristo. Quem sabe o nosso condomínio, onde moramos, ou então o trabalho, né, onde nós estamos, fazendo a diferença na vida deles. E não nos isolando na nossa sala, seja a sala da nossa casa, a sala da nossa faculdade, ou a sala do nosso trabalho. Mas o nosso lugar é do lado de fora, fazendo a diferença. Meus irmãos, foi a mensagem que eu preguei no Repiba. A diferença que Cristo faz na vida de uma pessoa é a decência. Não que as pessoas que não têm Cristo sejam indecentes, não é isso, mas a diferença do crente está na decência, na forma de se vestir, decente, na forma de se comportar, decente, na forma de fazer negócios, decente. E é essa decência que faz a diferença. Não adianta a gente ter adesivos no carro sobre Jesus e quando uma pessoa te fecha, sai aquela palavra indecente. Não é uma camiseta. Não estou aqui reprovando isso, tá, gente? Mas saia com a sua camiseta, escrito Jesus, amém? Mas não joga ali numa latinha, alguma coisa no chão, quando você estiver andando no centro. É a decência no comportamento. Lá fora é que vai fazer a diferença. No trabalho, chegando no horário, saindo no horário, respeitando os colegas, sendo submisso à liderança no local, da mesma forma na escola, na faculdade, porque serve para todos. Dentro de casa, filhos, obedecendo aos pais, sendo submissos. E é essa decência que anuncia Cristo, porque de fato a cultura cretense aqui era uma cultura indecente. Terceira lição, nós precisamos ter discernimento quanto aos perigos culturais. Versículo 12. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso aqui é um trecho que Paulo escreveu de um poeta da região que disse esta frase. Parece que o trecho de uma música que foi colocado aqui. Então, Zeus, ele era um deus mentiroso e adorado, que influenciou a cultura de Creta. Então, existem perigos, né? Valores que ferem as verdades do Evangelho, que nós precisamos nos atentar. Como eu disse, existem as belezas culturais. Por exemplo, se você visitar um site de turismo aqui de Aracaju, ali vocês vão ver várias sugestões de lugares para ir, né? De restaurantes para visitar, ambientes, feiras, praças, né? E nesses lugares nós podemos ir. Agora, desde que o que esteja acontecendo, o que estejam praticando, não venha ferir os princípios do Evangelho. Então, existe a cultura, precisa ser considerada, precisamos estar no meio deles, mas não compactuando. Como cristãos, não podemos compactuar. E no momento em que nós falamos até aqui, ali, quem sabe, pode inclusive surgir uma oportunidade de diálogo. Por que não? Por que não? Por que você não pode daqui adiante? E ali é uma oportunidade para você compartilhar em amor,
de que ali pode ferir os seus princípios. Que princípios são esses? Nós temos que compartilhar. Nós temos que ter o conhecimento da doutrina do Evangelho. Nós temos que ter as respostas prontas, né? Para podermos, então, justificar a nossa fé, a esperança que nós temos. Se nós temos dessa esperança, está fundamentado em quê? Então, eu devo compartilhar essa esperança nos momentos oportunos. Como aquele hino. Brilha no meio do teu viver. Vamos lá? Brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Se eu não dou um basta, se eu não digo até aqui, que brilho as pessoas vão testemunhar? Que segurança nós poderemos oferecer como cristãos se não brilharmos? Esse brilho aqui, meus irmãos, é a decência no ser como um todo. Aqui está o brilho. E essa decência, ela vem de Cristo, ela não vem de nós. Não adianta nós aprendermos apenas, porque vai ter um momento em que a carne vai falar mais alto. Né? Mas em Cristo, então, brilhamos aonde estamos, e quem sabe, algum aflito, nós possamos socorrer sendo bênção aonde nós estamos, fazendo a diferença, seja onde for, convivendo com as pessoas, convivendo com elas. Então, os perigos culturais, precisamos saber até onde podemos ir. Embriaguez, nudez, idolatria, né? Bebedices, práticas de agressividade, tudo isso não é a nossa postura, não deve fazer parte do nosso comportamento diário. E desta forma, então, a gente alerta aqui o discernimento quanto aos perigos culturais. E por fim, lembrarmos que o estilo de vida revela o conhecimento e o compromisso que temos com Deus. Como tem sido, então, o seu estilo de vida como cristão? Olha o que diz o texto, versículo 16. Confessam, aqui o apóstolo Paulo escrevendo sobre os líderes que estavam nas igrejas influenciando pessoas, tá? Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam nas atitudes. Ah, Deus conhece o coração. Conhece. A nossa transformação, meus irmãos, a transformação de Deus, ela acontece de dentro para fora. Se não aconteceu a transformação ainda fora, isto é característica de imaturidade. Você ainda não está produzindo frutos. E isto aqui é imaturidade. Uma árvore que não produz fruto é porque ela ainda está nova. Mas se a transformação acontece de dentro para fora, é necessário que o cristão pratique as boas obras. E aqui não estou falando de ajudar as pessoas intencionalmente no sentido assim, porque eu sou crente, eu tenho que fazer isso. Porque eu sou crente. Não. É fazermos a diferença onde estamos. Estas são as atitudes, né? As boas obras. Você ser uma pessoa que lava os pés, uma pessoa que serve, uma pessoa disposta a ajudar, uma pessoa que faz a diferença aonde você está, neste sentido de servir pessoas, porque amar é um verbo. Eu li isso hoje à tarde. Amar é um verbo, e nós devemos amar, um ato de servir, né? Então o estilo de vida
revela o conhecimento e o compromisso que temos com Deus. Os líderes cretenses estavam completamente no avesso, mas falavam em nome de Jesus, em nome de Deus. Não, é isso aqui. Mas na hora do viver, a postura deles eram posturas abomináveis, desobedientes e reprovados. Meus irmãos, Tito teve que ter discernimento aqui. Esta orientação de Paulo já havia então percebido. As atitudes abomináveis, desobedientes e reprovados, elas existem. Agora, elas precisam ser inadmissíveis no meio da igreja. Lembra de Paulo em Corinto? Quando reprovou a atitude daquele filho que estava tendo um caso com a um caso com a mulher do pai dele, que já não era a mãe dele. E a igreja, que fofinho, que fofinho, é amor, né? Viva o amor. O apóstolo Paulo falou assim: entregue a Satanás, tira do meio da igreja, porque senão pode levedar toda a massa. E o que estava acontecendo era exatamente isso. A igreja estava começando a achar fofinho. E o apóstolo Paulo falou assim: não! Atitudes abomináveis, desobedientes e reprovados. Não deve permanecer. Por quê? Porque contamina. E não é em vão que existe a disciplina cirúrgica, conhecida na teologia. Cirúrgica é justamente para eliminar, mas hoje tem que falar, outros termos que se usam, por causa dos mimimi, que qualquer coisa querem processar pastores, processar igreja, mimimi. Mas não pode ser admitido no meio da igreja, porque senão contamina a igreja. E a igreja de Cristo, ela é santa por causa de Cristo, não porque nós somos santos pela graça. As nossas atitudes santas é por causa do Espírito que passou a habitar em nós. Se eu pisar fora, Cláudio tem total liberdade em falar: pastor Flávio, vem cá, vamos tomar um café ali, com pimenta. E depois ele pinga uma pimentinha ali: vem cá, a atitude que você está tendo não é uma atitude correta. Agora, por que ele tem essa liberdade? Porque a Bíblia nos orienta para nós andarmos juntos, exortando uns aos outros, para vivermos na verdade, porque Jesus voltará. E se nós não ajudarmos uns aos outros, quem é que terá para nós as palavras de vida eterna, se não a igreja? A missão é nossa, uns dos outros, de alertarmos e deixarmos e estarmos todos aqui juntos, ainda que às vezes tem um gostinho de boldo. Tem gente que gosta de boldo, né? Meu Deus do céu, não aquele de saquinho, aquele de saquinho lá é doce, você pode até, mas você pega a folha de boldo, coloca ali, misericórdia, né? Ô negócio forte. Mas assim, a gente convivendo aqui, é natural, gente. Nós somos pecadores. Nós temos personalidades diferentes, mas em Cristo nós somos um. E nós temos o Espírito Santo em nós que nos ajuda a pedir perdão e liberar perdão. E a gente continua junto, porque Jesus está voltando. E este é o objetivo, então, de Paulo, através de Tito, para exortar: não sejam enganados. É a palavra de Tito o recado que Tito vai dar para a igreja: não sejam enganados. Ao mesmo tempo que ele ora para a igreja e olha, permaneçam na verdade, ele vira para os líderes: ei, vem cá. E ele exorta os líderes: não engane. E quem sabe até um daqueles se converteu, mas porque
Paulo e Tito disseram: até aqui a gente vai, até aqui a gente admite em Cristo. Passou daqui, é inadmissível. Igreja é um lugar santo. O povo de Deus é um povo santo. E nós não podemos admitir, dentro de casa, dentro da geladeira, dentro do quarto, em nossos computadores, nós não podemos admitir. O nosso GPS não pode ir para qualquer lugar. Se quer viver uma vida de liberdade, a porta larga é outra. Não é a porta da igreja, não é a porta de Cristo. A porta de Cristo ela é estreita. Agora, é uma porta com o abraço de Jesus nos recebendo. É uma porta para um ambiente seguro. Se a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe para que tudo corra bem e tenhas longos dias na terra, imagine andando com o povo de Deus, meus irmãos. O quão seguro estaremos? Se eu pisar fora, vem um irmão e fala assim: é para cá. Lugar de igreja é lugar de pecadores. Agora, pecou, vamos caminhar junto, vamos ajudar um ao outro. E pecado acontece, gente. Não podemos aqui dizer assim que quem estiver em pecado, não, pecado acontece, gente. Vou usar uma frase que o pastor Paulo Sérgio usa: existem coisas que eu ouço em gabinete que eu vou levar para o túmulo. Mas a gente abraça para andarmos juntos, um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Em direção da esperança da vida eterna. Para encerrar, meus irmãos, 4 lições de Paulo para a igreja. Sabedoria doutrinária é um resumo dos pontos. Estratégia missionária, e lá fora. Discernimento para se envolver com a cultura local, eu posso, mas cuidado. E viver o cristianismo de fato e não apenas de fala. Praticarmos, fazermos a diferença. A esperança da vida eterna chegou até nós. A transformação real do interior para o exterior. E a sociedade aracajuana precisa de Titos no meio dela. E nós somos os Titos. Para encerrar essa mensagem, quero ler uma frase que um dia eu ouvi ou li. A mensagem do Evangelho só é uma boa notícia se ela chegar a tempo. É a melhor notícia que nós temos. É a notícia do Evangelho. Jesus morreu por nós. Nós não vamos precisar morrer pelos nossos pecados, porque Jesus já morreu por nós. Agora, Creta não sabe disso. E nós, como Titos, se não formos lá fora, naquele meio cultural cretizo, dizer esta boa notícia de Jesus, um Deus que não pode mentir, de que existe esperança, se nós não chegarmos a tempo, a notícia não vai ser boa não, porque a mesma palavra que salva, ela também condena. Deus tem misericórdia de nós. Vamos orar. Deus tem misericórdia de nós. Exaltado seja o teu nome, ó Deus. Deus santo, puro, magnífico, Deus de luz, não Deus de trevas, Deus da verdade, não Deus da mentira. Bendito seja o teu nome, porque Titos vieram em nossa direção e nós ouvimos a tua palavra. Saímos, ó Deus, de um ambiente cretizo e hoje vivemos na luz, vivemos na verdade.
E a missão continua, Senhor, aqui dentro, cuidando, nós cuidando uns dos outros, lá fora, fazendo a diferença para os outros, dentro de casa, Senhor, sendo lapidado pelos nossos familiares, e aqui na igreja edificados pela Tua palavra, pela comunhão e principalmente pela exortação, nos trazendo de volta quando estivermos querendo pisar fora. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus, ó Deus. Perdoa, Senhor, a nossa mente, perdoa, Senhor, o nosso coração, perdoe as nossas palavras, as formas que falamos, aquilo que falamos. Perdoa, Senhor, se não temos dado o devido testemunho, se não temos sido decentes o suficientes em Creta. Perdoa-nos, Senhor, porque assim como o Senhor deu a visão a Paulo para fazer a diferença, dando até a estratégia de como fazer a diferença naquela cultura, ó Deus, não é diferente na nossa realidade, porque nós temos uma missão como cristãos de fazermos a diferença na nossa sociedade aracajuana hoje, ou nas cidades do interior, como nós temos irmãos aqui, que trabalham semana após semana, ó Deus. E tudo que nós queremos, ó Deus, é sermos vistos ou sermos achados fiéis pelo Senhor. Dá-nos, Senhor, esta alegria de sermos achados fiéis pelo Senhor. Ainda com os olhos fechados, com a cabeça baixa, enquanto a igreja ora, eu quero perguntar se você deseja entregar a sua vida a Cristo e ter a sua vida totalmente transformada a partir de hoje. Não é igreja, não é pastor, mas é uma vida de relacionamento com Deus, através de Jesus. E se você quer então entregar a sua vida a Cristo, dizendo, eu quero que Jesus seja o meu Senhor e eu serei o seu servo. Se é o seu caso, levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Amém, Deus te abençoe, amém, Deus te abençoe, amém. Mais alguém? Pode abaixar. Eu quero ter Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. É o seu caso? Levante uma de suas mãos que nós vamos orar. Mais alguém? Amém, Deus te abençoe, amém. Várias pessoas. Te louvamos, ó Deus, pela esperança que nós temos em Cristo, pela Tua palavra, e estas mãos que se levantaram, ó Pai, que o Senhor complete a obra na vida deles. Usa-nos poderosamente, Senhor, para sermos bênçãos na vida deles, e que possamos andar juntos, um ajudando o outro, para o louvor da Tua glória. Oramos, pedindo essas bênçãos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.